Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje o nosso Chega Mais Perto está muito especial. Prepare o seu coração. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e que você curta também os nossos vídeos, nossas postagens, e que você, por favor, envie esse conteúdo para os seus amigos. Vamos juntos levar o Evangelho de Cristo para muitas outras pessoas. E me ajude também a divulgar o nosso canal, para que mais pessoas venham para cá e assim a gente possa evangelizar mais e preparar pessoas para a volta de Cristo. Pode ser? Muito obrigado por fazer parte desse grande movimento de estudos da Bíblia. Deus te abençoe muito. Amém. Vamos ao texto de hoje que está em Lucas 23, de 39 a 43. E o tema dessa meditação é assim: estarás comigo no paraíso. Esse é o tema. Vamos ler. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que história impressionante, que texto profundo, não é? Você sabe que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele viveu sempre no meio dos pecadores, das pessoas marginalizadas, das pessoas rejeitadas, das pessoas consideradas as piores. Aquelas pessoas que todo mundo abandonava, Jesus fazia questão de dar uma atenção especial. Jesus atendia a todos, ao rico, ao pobre, aquele que era religioso e aquele que não era, aquele que era sincero e aquele que não era. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, mas ele deu uma atenção especial aos marginalizados, aos rejeitados, aos humilhados. Ele passou a vida inteira no meio dessas pessoas. Pode perceber que Jesus foi visto conversando até mesmo com prostitutas. Ele foi visto conversando com pessoas que tinham uma má fama e Jesus estava ali com elas. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus era o Salvador daquelas pessoas e Jesus também é o nosso Salvador. Nós não somos melhores do que elas, somos tão pecadores quanto elas. E o mesmo Jesus que deu atenção a elas é o mesmo que dá atenção a nós. Jesus é o Salvador de cada um de nós, de cada ser humano. Isso é maravilhoso. E Jesus passou a vida inteira no meio dessas pessoas. E finalmente chegou a hora da sua morte. E ele foi então levado até um local onde colocaram sobre ele a cruz. E ele começou a caminhar pela via dolorosa em direção ao Calvário. Aquela cruz era pesada, feria os seus ombros, machucava o seu corpo. E se isso não fosse suficiente, ainda colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. E essa coroa de espinhos feriu a sua cabeça, machucou sua fronte. Então Jesus sangrava enquanto caminhava pela via dolorosa. Além dos xingamentos, da humilhação, da rejeição, das críticas, da zombaria. Mas ele continuou, ele caiu, se levantou, caiu, se levantou e foi. Ele tinha um propósito: dar a vida na cruz por você e por mim. Que tremendo isso, né? E finalmente Jesus chegou até o Calvário. Lá ele foi crucificado. Os pregos foram colocados nas mãos e nos pés dele. Pontos não vitais. A intenção não era matá-lo de uma vez. A intenção era massacrá-lo. Era humilhar. Era fazer Jesus morrer lentamente. Era que o seu sangue fosse derramado gota a gota. Era uma coisa diabólica, cruel. Tudo bem que Jesus veio para morrer por nós, mas o diabo transformou esse momento numa tortura terrível. Só que o que o diabo esqueceu era que quanto mais ele torturava Jesus, mais perfeito e completo era o sacrifício dele e mais maravilhosa era a nossa salvação. Jesus estava pendurado naquele madeiro, entre os céus e a terra, e entre dois ladrões.
De um lado estava Dimas, um ladrão. Do outro lado, Gestas, outro ladrão. E de repente esses dois homens começaram a blasfemar. Blasfemar contra Jesus. E o Gestas blasfemava intensamente. E dizia, você não é o Cristo, não é o Messias? Desce da cruz, salva você mesmo e salva nós também. E o outro ladrão, o Dimas, repreendeu o Gestas e disse, ei, fica quieto, rapaz. Você é um malfeitor e eu também. Nós merecemos estar aqui. Mas esse homem nenhum mal fez. E dirigindo-se a Jesus disse, Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa frase desse ladrão do Dimas foi uma frase muito forte, foi uma declaração de fé, foi uma profissão de fé. Aquilo tocou Jesus. E Jesus se dirigiu a ele e disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu fico pensando, o que tinha naquela frase de tão poderoso, de tão impressionante? Analisemos a frase rapidamente. Ele fala Jesus, o ladrão fala Jesus. Quando ele fala Jesus, ele reconhece que aquele homem que está do lado dele não é qualquer pessoa, é Jesus, é o Salvador, é o Messias. Quando ele fala Jesus, ele está falando assim, Salvador, eu sei quem você é o Salvador. Eu já ouvi falar de você, eu já ouvi muito sobre você. Aí ele fala assim, lembra-te de mim. Essa frase, lembra-te de mim, significa eu não mereço nada, sou ladrão, sou malfeitor, sou drogado, fiz coisas erradas, sou um assassino, não sou digno de nada, mas por favor, lembra-te de mim. Ou seja, tenha misericórdia de mim. Olha que profundo isso. Lembra-te de mim, Jesus, meu Salvador. Quando vieres, essa expressão quando vieres, significa que aquele homem, aquele ladrão sabia que Jesus iria voltar. Mas como ele sabia disso? Se Jesus estava do lado dele morrendo, como ele sabia que Jesus iria voltar se Jesus estava ali morrendo? Ele sabia. Lembra-te de mim quando vieres. Ele sabia que Jesus voltaria. Uau, extraordinário. Quando vieres no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino. E se Jesus tinha um reino, Jesus era rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você percebe que a frase daquele homem não era uma frase qualquer. Era uma baita de uma frase, era uma declaração de fé, era uma profissão de fé, era uma expressão de arrependimento, de reconhecimento, de louvor a Jesus. Jesus, então, diante daquilo, vendo a sinceridade daquele homem, garantiu a ele. Disse, eu garanto a você, você vai estar comigo no paraíso. Eu garanto a sua salvação. Que coisa, hein? O outro ladrão morreu perdido, morreu no pecado. Mas esse ladrão que se arrependeu, morreu para o pecado porque aceitou Jesus e morreu salvo e está com a salvação garantida, como disse Jesus. E Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, pelos meus e pelos seus. Que demais isso, né? Ainda existe salvação, com certeza. Você poderá estar no paraíso, com certeza. Estarás comigo no paraíso, com certeza. Se você crer, se você se arrepender, se eu crer, se eu me arrepender, se nós abrirmos o coração a Jesus como fez aquele homem, estaremos com ele também no paraíso. Prepare-se. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para abandonar os erros. Nunca é tarde para entregar a vida completamente a Jesus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Você aceita Jesus? Você aceita a salvação? Você aceita o convite de Deus? Se você aceita, levanta a mão e diga, eu aceito. Excelente, amém. Quero te fazer um convite. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Vá até lá e diga assim, o meu amigo, o evangelista Luiz Gonçalves, me convidou para estar aqui. E eu queria que vocês me ajudassem, quero me preparar para o batismo e para a volta de Jesus. Tá bom? Forte abraço, fica na paz. Deus te abençoe. Amém.